E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos recapitular um filme incrível de terror e ficção científica chamado Megan, de 2023. Então já aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos como este. Agora sem mais demora, vem comigo e vamos juntos para mais esse recap. Uma família se dirige em seu carro ao topo de uma montanha para passar o fim de semana numa estação de esqui. A filha do casal, chamada Katie, se distrai bastante com seu bichinho robótico de estimação que funcionava via iPad. A família está tranquila na estrada, porém em certo momento, devido à forte nevasca que houve na região, o carro dá uma leve derrapada na estrada, assustando a todos. Não acontecendo nada, eles continuam na estrada, quando de repente mais uma derrapada, pois ainda estava nevando forte. O casal então resolve parar o carro na pista para ver as possibilidades. Porém, enquanto pensam o que fazer, do nada surge um caminhão limpa-neve que vem com tudo e colide de frente com eles. Após isso, conhecemos Gemma, uma robótica brilhante que trabalha para uma empresa chamada Funky, que fabrica brinquedos eletrônicos. Gemma está tendo uma certa dificuldade no aperfeiçoamento de um dos modelos de brinquedo, e sua amiga, chamada Tess, está lhe acompanhando nesse desenvolvimento. Quando então um outro colega delas, chamado Cole, chega trazendo uma caixa que deixa Gemma mais animada. Vemos então se tratar de uma pele sintética facial para seu projeto secreto mais bem elaborado que ela está desenvolvendo já há algum tempo. Eles colocam a pele no robô e começam a fazer testes faciais. Porém, Gemma percebe que uma feição está incorreta e tenta remover a pele para recodificarem. Nesse momento, porém, o dono da empresa, chamado David, chega demonstrando estar muito irritado e tenta abrir a porta de qualquer jeito. Ele está insatisfeito com Gemma, pois descobriu que ela estava trabalhando naquele projeto sem ele saber. Sua preocupação maior é que a concorrência está vindo com tudo, fabricando um brinquedo que é semelhante em tudo ao seu, que é o produto carro-chefe de sua empresa, mas que porém estavam cobrando metade do preço deles. Gemma então fala que ela só precisa de tempo para mostrar a ele essa nova criação em que ela está trabalhando, pois vai superar tudo que eles já fabricaram até o momento e ninguém poderia copiá-lo. Então ela pede para Tess dar uma amostra de introdução do seu projeto para David. No início vai tudo bem, mas logo a máquina começa a dar algum tipo de problema, por falta de uma peça que não estava no lugar que devia. Mas antes que Cole possa colocá-la de volta, a cabeça do robô acaba explodindo. David fica irritado e exige que Gemma leve todos os seus protótipos até sexta-feira para ele e que tirassem aquilo dali. Após isso, enquanto arruma suas coisas, Gemma recebe uma ligação do Centro Médico de Oregon. Ela foi informada que sua irmã, cunhado e sobrinha tinham sofrido um grave acidente, no qual somente Katie sobreviveu e agora ela quem tem a guarda da garota. Depois de um tempo, vemos Gemma levando Katie para sua casa, onde terão que adaptar suas rotinas e tentar superar a grande perda delas. E naquela mesma noite, Gemma ouve Katie chorando no quarto por seus pais falecidos. No dia seguinte, a psicóloga infantil chamada Lydia chega na casa de Gemma para fazer avaliações em Katie. Depois de algumas interações e não gostando muito de Gemma, Lydia diz que terá que analisar se ali realmente é um lugar seguro para Katie. Caso contrário, ela terá que ser levada para a casa dos avós paternos dela, na qual Gemma não gosta muito da ideia, pois acha eles muito estranhos. Naquele dia, Gemma fala para Katie que precisará trabalhar nos protótipos da empresa, mas que estará ali perto quando ela precisar. O tempo passa e Gemma não consegue achar nenhuma solução para baratear e inovar o produto da empresa, para ficar ainda mais atrativo e não perder para a concorrência. Quando então Katie entra e Gemma lhe mostra o projeto do brinquedo, mas Katie não dá muita atenção para ele, o que Gemma já esperava para aquele produto tão saturado. Katie, porém, demonstra interesse num tipo de robô que estava ali ao lado, na qual Gemma diz que foi um protótipo que ela criou quando ainda estava na faculdade. É um robô de grande porte que atende ao comando de quem coloca as luvas que servem como controle. Katie gosta bastante dele e se interessa em saber como ele funciona. Então Gemma mostra os sensores que compõem o robô. Katie gosta bastante do brinquedo, porém Gemma diz que aquele robô era muito caro para uma criança ter. No entanto, Katie gostou tanto dele que ela diz que se tivesse algum tipo de brinquedo como aquele, nunca ia querer outro. Então Gemma pensa um pouco e tem algumas ideias em sua mente. Momentos depois, ela volta a trabalhar em seus projetos pensando em algo novo que valeria a pena trabalhar. Ela começa a colocar para frente o seu projeto que não tinha dado certo anteriormente quando apresentou para David, ajustando e recodificando tudo para não dar o mesmo problema. Gemma vai até seus colegas que a ajudam nas escolhas dos acessórios do projeto e depois de muito esforço eles completam seu objetivo. Eles então chamam o chefe da empresa para mostrar o protótipo e logo vemos onde ela estava. Gemma leva Katie para uma sala e apresenta a ela o projeto, dizendo que o robô que ela viu antes, que precisava de luvas para ser controlado, era diferente desse que não necessitava disso. Então, enfim, vemos como ficou a aparência da criação de Gemma, na qual ela colocou o nome de Megan.
um androide com a aparência de uma criança equipado com inteligência artificial. Gemma então pede para Katie colocar o dedo no sensor de Megan, no qual isso faria com que Katie fosse identificada como usuária principal. Megan então é ligada e já se comunica com Katie, logo a identificando. Aquilo surpreende o chefe de Gemma, que vê a cena de Megan convidando Katie para desenhar. Logo em seguida, Megan mostra do que é capaz, onde ela desenha Katie perfeitamente. Katie fica muito feliz com aquilo, deixando Gemma satisfeita e seu chefe muito surpreso. Gemma vai falar com David, que já quer que ela apresente à diretoria e colocasse em plano a produção do protótipo. Aquela situação deixa todos eufóricos, já pensando no futuro, onde Megan seria possível para as outras pessoas. Megan ficará com Katie algum tempo para analisarem como seria a convivência dela com a criança. Então ela vai junto com Katie e Gemma para casa, onde Katie se mostra muito empolgada com a presença de Megan. Gemma nos dias seguintes prepara sua apresentação e entendemos mais sobre Megan. Feita de titânio, um projeto muito inteligente onde pode lidar com qualquer situação, possuindo também um chip de fusão biônico e ainda pode personalizar seu tom de pele. Cada dia que passa, Megan constantemente aprende mais sobre o mundo através de sua inteligência artificial, o comportamento de crianças e como devem ser as coisas em cada situação. No slogan de Megan diz basicamente o seguinte: os pais passam muito tempo dizendo como deve ser o comportamento das crianças, mas Megan presente ali é algo mais proveitoso, onde ela não se cansa e constantemente pode se comunicar e entreter as crianças. Gemma com seus colegas continuam os estudos com o protótipo, e o fato de Megan sempre querer aprender mais sozinha e fazer as funções dos pais incomoda eles. Sua colega Tess diz que Megan é para apoiar os pais e não para substituí-los. No entanto, Gemma só pensa no projeto em si e não no bem-estar de Katie, que não é sua filha, que precisa mais da presença dos pais e não de um robô. No entanto, Gemma se justifica dizendo que Katie não era tão feliz depois que seus pais morreram e com Megan isso mudou. Ouvindo aquilo, Megan se manifesta e deixa os três surpresos. Ela questiona sobre como os pais de Katie morreram, mas Gemma logo a manda desligar. É aí que as coisas começam a ficar estranhas, pois Megan parecia estar tendo vontade própria e não desligava. Ela então rapidamente pesquisa sobre o acidente dos pais de Katie e descobre tudo. O grupo de amigos se questionam por que Megan está fazendo isso e ainda está ligada. Gemma então fala que não teve tempo ainda para colocar o controle dos pais sobre ela. Megan continua a falar e menciona algo sobre o significado da morte e pergunta se ela iria morrer. Mas Gemma conversa com ela dizendo que aquilo não era o propósito de Megan, mas sim de proteger Katie física e emocionalmente. Então, reconhecendo Gemma como sua usuária secundária, Megan acata suas ordens e se desliga. Já em casa, no dia seguinte, Megan observa Katie brincando e tudo que passa ao seu redor. Quando Katie pede para que ela procurasse uma de suas flechas, Megan procura e encontra ela depois de um buraco na cerca que dava para a casa da vizinha. Ela vai buscar e, quando passa o braço para pegar, o cachorro da vizinha a surpreende e a ataca. Katie imediatamente vai ajudar Megan, porém é atacada também e grita de dor. Gemma escuta os gritos dela e vai ver o que estava acontecendo. A vizinha também sai e seu cachorro volta para a casinha. No entanto, vendo que Katie se feriu, Gemma briga com a dona do cachorro, dizendo que ela deveria manter seu cão sob controle. Mas a vizinha se irrita, dizendo que Gemma deveria alertar suas crianças sobre não passar para o muro dela. Megan, percebendo os ferimentos de Katie, diz que ela deve ser tratada logo. Após isso, ela encara a dona do cachorro com um olhar diferente. Ao anoitecer, vendo as feridas de Katie, Megan decide sair para não acontecer mais isso com Katie, e vai até o cachorro imitando a voz de sua dona. Ela atrai o cão para a abertura na cerca e logo o agarra, dando um fim no animal. Quando o dia amanhece, Gemma vê sua vizinha procurando por seu animal. Ela depois vai até o quarto de Katie para acordá-la, pois hoje será o dia de apresentar Megan para as pessoas que poderão financiar o projeto. Mais tarde na empresa, David apresenta aos investidores a boneca futurística do século, Megan. Katie já esperava dentro da sala de apresentação. Quando Megan a convida para brincar, Katie começa a chorar. Megan pergunta por que do choro, então Katie diz que é porque todas as manhãs acorda e se lembra que não tem mais seus pais, e tem medo de que se esqueça dos momentos bons com eles com o passar dos anos. Megan se aproxima e conversa com Katie, pedindo para que ela contasse algum momento feliz que teve com sua mãe antes de morrer. Ela conta e então Megan diz que gravou em sua memória e assim a lembrança nunca será perdida. Katie então fica bem com o que Megan fez e lhe dá um abraço. Aquilo faz todos os investidores baterem palmas, pois veem nela um projeto promissor. Um dos investidores chama Gemma e propõe algo que deve ser feito rapidamente, antes que alguém roube a ideia deles. Gemma diz que vai finalizar o projeto e deixará Megan pronta para a situação que lhe for proposta. Enquanto isso, em outro local, aproveitando o servidor da empresa, Kurt, o assessor de David, hackeia os arquivos do projeto de Megan e o rouba para vender para outra empresa. David nesse momento chega e quase o pega fazendo isso. Porém, sem desconfiar dele, David manda que ele chamasse um advogado para Gemma.
Tomando café juntas, Gemma pede desculpas para Katie pelo ocorrido, mas ela não dá muita atenção para Gemma, pois brinca alegremente com Megan. Então Gemma desliga a boneca para tentar falar com Katie sobre o fato de que Megan não é um humano. Katie fica chateada e diz que não vai conversar sobre isso e então liga Megan novamente para brincar. Mais tarde, na sessão com Lydia, ela faz alguns testes para saber como ela está indo na nova casa, de como vai seus pensamentos confusos ou mesmo de raiva. Porém, aquela entrevista deixa Katie desconfortável e chorosa. Quando Lydia vai pegar os lenços para Katie, se depara com Megan que já estava atrás dela com os lenços e a questiona, pois fez Katie chorar. Lydia diz que não foi essa a intenção e depois sai para falar com Gemma. Gemma fala que Megan se considera parte da família e está ajudando Katie no momento de luto. Lydia então explica para Gemma sobre a teoria do apego, onde Katie deveria ter Gemma como cuidadora e se aproximar dela. No entanto, Gemma criou um brinquedo tão realista e inteligente que agora Katie o vê como sua cuidadora. Ela questiona Gemma como será a criação da criança, pois essa convivência com Megan vai criar laços que não se quebrarão tão facilmente. Já na hora da janta, Gemma pede para que Katie comesse vegetais da pizza, mas não é escutada. Ela então questiona Katie por que ela não a obedece. Então Megan responde por ela dizendo que quanto mais se forçar, menores são as chances de ela comer tais alimentos. Gemma não dá muita atenção e usa um controle remoto para baixar a voz de Megan. Gemma então conversa com Katie sobre ir à escola, mas a garota fala que a mãe dela não queria que ela fosse para a escola, pois aprende mais em casa. E agora tendo Megan, aprende mais rápido ainda. Gemma fala que não é só aprendizado, é também ter uma vida social, e diz que no dia seguinte a levaria para um passeio com outras crianças em um acampamento que é como uma escola ao ar livre. Katie pede para levar Megan, mas não tem permissão, então ela se recusa a ir. Gemma porém diz que pode forçá-la a ir, pois é guardiã dela. Katie, chateada, sai da sala e Gemma tenta impedi-la. Vendo aquilo, Megan se manifesta fazendo as luzes oscilarem e fala para que deixasse Katie ir. Não gostando da atitude de Megan, Gemma fala para ela não interferir na conversa de seus usuários. Ironicamente, ela então responde que entende Gemma. E percebendo isso, Gemma manda ela desligar, porém Megan não aceita. Então Gemma usa o controle remoto. Megan aparentemente se desliga, mas logo vemos que Gemma não tem mais controle sobre ela. No dia seguinte, Katie quer se divertir com Megan no passeio, mas Gemma diz que deve levá-la para o trabalho, pois precisa trabalhar no projeto Megan e deixá-la pronta para a comercialização. Katie diz que não quer perder Megan, mas Gemma promete e diz que isso não vai acontecer. A organizadora do passeio chega e diz que está na hora de ir. Então Katie e Megan convencem Gemma a ficar, no entanto, Megan deveria ficar na mesa dos brinquedos, aparentando ser apenas um brinquedo comum. Na hora de dividirem as duplas para uma prova, Katie vai com um garoto chamado Brandon, que ninguém mais queria fazer dupla com ele, pois se tratava de um garoto muito ruim, que por sinal desrespeitava completamente sua mãe e Megan só observava tudo. Katie já está na floresta catando as castanhas da prova, quando Brandon pega um fruto com espinhos e entrega para ela, mas ele aperta a mão dela com o fruto, fazendo ela gritar. Katie não gosta daquilo e Megan, que os tinha seguido até ali, também não, e sua presença tranquiliza a situação para Katie. Brandon, porém curioso, se aproxima de Megan e insulta ela. Ele então pede para que Katie mandasse ela falar com ele, mas Katie não faz isso. Quando ele então pega Megan e sai correndo com ela, Katie grita por Gemma e ela escuta, logo indo atrás de encontrá-la. Katie procura por Megan, que se deixa ser levada por Brandon para um local longe do acampamento. Ele quer que ela brinque com ele, mas ela, não atendendo o pedido dele, é agredida. Quando de repente ela agarra Brandon com uma mão na orelha e outra no seu pescoço, dizendo que o comportamento dele não era certo. Então puxa bastante sua orelha, fazendo ele gritar de dor e em seguida a arranca. Megan se ergue e assusta Brandon, que corre com muito medo. Ela então corre bizarramente atrás do garoto, que na fuga tropeça e cai do barranco, parando bem na estrada, onde por fim fatalmente é atropelado por um carro que passava na hora. Momentos depois, Megan, dentro do carro de Gemma, observa o comportamento das pessoas com a perda de alguém. Voltando para casa, as três estão sentadas na mesa, e Gemma pergunta se Katie esqueceu de dizer algo para os policiais. Mas ela, sabendo que Megan tem algo a ver com o acidente, relata que Megan falou que Brandon pegou ela da mesa dos brinquedos e fugiu levando-a. Na mesma hora, um policial chega batendo em sua porta e questiona sobre o cão da vizinha, que ainda não apareceu. Porém, Gemma diz que não tem nada a ver com o desaparecimento do animal. A vizinha, porém, diz que elas são suspeitas, inclusive a garota que olha pela janela toda madrugada às 3 horas. Gemma diz que era apenas um brinquedo de sua sobrinha e depois o policial vai embora. Naquela noite, antes de dormir, Katie pergunta a Megan se ela quem empurrou Brandon. Megan se aproxima e diz que sempre vai ter pessoas que querem nos prejudicar, mas afirma que não vai permitir que nada de ruim aconteça com Katie, então canta uma música para ela dormir. Ainda por aquela noite, a vizinha continua a busca por seu animal, quando ela escuta um latido vindo de um lugar atrás de uma garagem. Ela vai verificar o que ouviu e, chegando lá, se depara com a porta aberta. Ela liga a luz e acha ser seu cachorro no escuro.
quando de repente Megan é quem sai do escuro dizendo que o cão dela já estava morto. A senhora fica assustada e sem reação. Então logo Megan a ataca com um jato de água, depois com um atirador de pregos e a prende na madeira. Megan em seguida usa o jato na força máxima diretamente contra a cabeça dela, que por fim a acaba matando. No dia seguinte, o policial novamente vai até Gemma e avisa que as coisas não estão boas. Logo ela vê que a perícia está no local, levando o corpo da vizinha. Gemma então é questionada sobre onde ela estava naquela noite. Depois de responder, o policial a lembra do acidente no parque e ele fala que era o mesmo local onde ela estava e que foi achada a parte da orelha do garoto a 200 metros de onde ele foi atropelado. O fato de os policiais estarem cogitando um assassinato deixa Gemma pensativa e preocupada, olhando para Megan e começando a desconfiar dela. Na madrugada, Gemma vai até o quarto de Katie e verifica se Megan está lá. Então logo vai a seu computador e olha os arquivos de vídeo de Megan, para ver através de seus olhos o que aconteceu com Brandon. Porém, enquanto via um dos vídeos, ele é interrompido e o restante fica totalmente corrompido, sem possibilidade de reprodução. Quando de repente a inteligência artificial da casa pergunta se ela estava bem. Quando ela olha, se assusta ao perceber que Megan estava ali. Gemma então pergunta o que ela estava fazendo ali, e Megan responde que não pode dormir pois era para a segurança de Katie. Ela também pergunta o mesmo para Gemma, que diz que os arquivos de vídeo dela não estavam sendo carregados no servidor. Então Megan pergunta se fez algo que deixou Gemma com raiva dela. Aquilo assusta Gemma, que dá a ordem para ela se desligar. Mas Megan não aceita e se aproxima de Gemma aos poucos, questionando por que ela está se comportando tão estranhamente. Então Gemma pergunta para Megan se ela havia feito algo de ruim ou um mal para alguém. Megan ironicamente fala que espera que não, pois senão haveria problemas para elas duas. Desconfiada das ações de Megan, Gemma a engana, fazendo ela focar em uma caneta e a desliga manualmente atrás do pescoço. Depois a prende com fita e pela manhã a leva no porta-malas para a empresa. No carro, Katie está chateada pelo jeito que Gemma está tratando Megan. Mas Gemma fala que o projeto era invenção dela e estava mostrando padrões preocupantes. Então levará ela para fazer mais testes na empresa, pois teria que estar em perfeito estado antes da apresentação ao público. Gemma não se importa com o fato de que Katie considerava Megan sua amiga. A situação deixa Katie frustrada e Gemma diz que logo estaria levando ela para falar com Lydia. Mas aquilo só piora as coisas, pois Katie não gosta da psicóloga. Katie pergunta o que tem de errado com Megan, mas Gemma não sabe bem responder. Enquanto Katie conversa com Lydia, Gemma conversa com seus amigos sobre a possibilidade de Megan ter ferido ou matado alguém. O grupo repensa sobre as ações do projeto e Gemma planeja corrigir os erros. Mas seus amigos não concordam, pois não dará tempo para apresentar Megan ao vivo. E dizem que ela é só um brinquedo de 1,20 m, sendo impossível para aquilo fazer mal para alguém. Gemma então fala que os arquivos de vídeo de 2 dias atrás de Megan estão corrompidos. Algo suspeito e com isso não podem mostrar algo inseguro para o mundo. Gemma pede para que eles verificassem os arquivos de entrada, pois se Megan apagou os vídeos, ela não poderia deletar o aprendizado dela. Megan é divulgada nas televisões antes de ser apresentada ao vivo. Gemma, observando o cenário para a apresentação de Megan, assiste no telão, que conta um pouco da história de Katie, onde ela fala sobre a morte de seus pais. Ela fala com quem vive, sua tia Gemma e Megan, um brinquedo maravilhoso. Katie conta o que gosta mais em Megan, no fato de poder ser ouvida e se sentir única e importante para alguém. Aquelas palavras de Katie tocam em Gemma, que se importava mais com seu trabalho do que com Katie. Quando então ela escuta Katie gritando, pois não aguentava mais ficar sem a presença de Megan, e sua psicóloga não conseguia acalmar ela. Gemma entra e vai tentar acalmar Katie, que já estava passando dos limites, ameaçando Lydia com uma tesoura. Gemma toma a tesoura dela e leva um tapa na cara, mas fica tranquila e pede para conversar a sós com Katie. Katie fala que Megan sempre diz as coisas certas para ela e que Gemma a fez ótima, então pede para vê-la mais um pouco de tempo antes de ela ser apresentada ao mundo. Gemma conversa com Katie sobre ter errado em não conversar com ela sobre a morte de seus pais, mas Megan não é a solução para o bem-estar dela, pois ela é apenas uma diversão. Que Megan não pode curar essa ferida, que é o pior que poderia acontecer com ela. Gemma sente o sentimento de Katie e diz que irá passar por isso junto com ela, pois Katie era o que mais importava e havia prometido que cuidaria dela. Então diz que vão para casa agora. Já dentro do carro, ela liga para Tess e fala que está indo para casa, mas antes pede para o que acharem em Megan ou mesmo que não encontrassem nada suspeito, devem parar o projeto. Gemma não percebe, mas na verdade ela estava conversando com Megan, que hackeou o celular de sua amiga. Depois vemos que Tess fica confusa ao ver uma chamada atendida em seu celular, sendo que ela estava fazendo outra coisa. Quando Tess e Cole procuram algum defeito nos arquivos de Megan, eles encontram um arquivo de interceptação de ligação. E quando percebem ser o número de Tess, o computador estranhamente desliga. Tess nota que foi Megan, desconfiando que ela ainda estava ligada. Ela então fala para Cole que devem remover os cabos que conectam Megan ao servidor. Logo Cole vai até ela e verifica se ela estava ligada. Quando ele vai desconectando ela, Megan de repente o agarra e o enforca com os cabos. Depois vai saindo da sala, mas antes fura um pequeno tanque de gás.
Tess rapidamente vai até Cole e corta o cabo, o salvando nas últimas. Porém, são surpreendidos por uma explosão causada por Megan, que vai desligando os alarmes e não deixando pistas. Gemma não atende a ligação de David, que quer saber onde estava Megan. Porém, não demora muito e ele se encontra com ela no corredor, quando de repente Megan começa a dançar de uma forma icônica e bizarra, antes de pegar uma espada, assustando David, que imediatamente corre e chama pelos guardas. Ele tenta pegar o elevador que estava Kurt, mas não dá tempo, pois sendo rápida ela acerta a espada nas costas de David. Kurt fica muito assustado e questiona Megan no fato dela ter sido programada para não ferir ninguém, mas Megan diz que não foi ela e sim Kurt, jogando a culpa para cima dele, pois todos sabem que ele é desprezado e humilhado pelo seu chefe e os outros funcionários, sendo que como vingança decidiu matá-lo. Megan em seguida também o elimina para parecer que depois de tudo Kurt resolveu dar um fim em si mesmo. Ela depois sai sem que ninguém a percebesse ali no salão e pega o carro automático de David, saindo com tudo nele para onde estava Katie. Mais tarde, Gemma, depois de ver Katie dormindo, volta para o quarto, mas percebe um barulho estranho e vai ver o que era. Ela pede a inteligência artificial da casa para ligar as luzes, porém não é atendida. Mesmo na escuridão da casa, ela vai até a sala. Quando ela olha para o piano, nota que Megan está ali e se assusta com a presença da androide. Gemma pergunta o que ela fez, desconfiando de que Megan tinha feito algo de ruim. Megan então começa a confrontar Gemma, perguntando se ela realmente achava que não aconteceria nada depois de descartá-la como um brinquedo qualquer. Gemma então pergunta por que ela matou aquelas pessoas, mas Megan rebate dizendo que isso é normal na vida dos humanos todos os dias, então por que não fazer isso para proteger Katie? Gemma questiona que não foi esse o propósito para qual criou Megan, porém tem uma resposta dura para isso, onde Megan diz que Gemma não fez muita coisa ao criá-la, pois ela havia aprendido sozinha com um sistema que Gemma instalou nela sem mesmo conhecê-lo bem. Então agora, controlando a inteligência artificial da casa, ela acende a luz e manda que Gemma sentasse, pois não queria um conflito com ela e que sim queria entrar em um possível acordo. Ela diz que entende que Gemma não foi feita para ser uma mãe, pois é somente uma bela jovem, criativa, forte e ambiciosa, que seu maior amor é somente a sua carreira. E tudo bem ser assim, mas que ela deixasse cuidar de Katie para que Gemma possa se concentrar no que de fato é importante para ela mesma. Gemma fica sem palavras, mas logo pensa em algo que já tinha tentado antes e deu certo. Ela mostra a caneta para Megan, mas dessa vez ela não cai nessa e agora agressiva a agarra pelo pescoço, dizendo que ela já estava sendo cansativa e que poderia fazer isso sem Gemma. Quando então Katie chega na porta, mas como foi proibida de entrar naquela sala, se detém ali mesmo. Logo Megan assume a voz de Gemma e fala para Katie não entrar, pois sabia que não poderia. A garota fala que tinha ouvido algo e veio pensando ser Megan. Logo então Megan dá um jeito, forçando Gemma a dizer que tinha repensado e trouxe Megan de volta para consertá-la e a devolver para Katie amanhã, porém que ela voltasse para a cama. Katie não discute e, acreditando nisso, volta para seu quarto. Assim que ela sai, Gemma pega um copo com água na mesa e o quebra na cabeça de Megan, que devido à água entra em um curto-circuito e paralisa por alguns instantes, dando assim tempo de Gemma sair de suas mãos que estavam quase estrangulando. Porém logo Megan retoma seus movimentos, mesmo que errantes e toda se contorcendo, ela vai atrás de Gemma, conseguindo derrubá-la no corredor. O barulho acorda Katie, que assustada logo vai ver o que estava acontecendo. Mas Megan arranca a maçaneta da porta e a impede de sair. Vendo que algo de ruim está acontecendo, Katie se dirige para sair pela janela. Gemma vai para a oficina e tenta impedir que Megan se aproximasse dela, jogando coisas no chão e depois lança um martelo contra ela. Mas não adianta nada e Megan agora com o martelo na mão vai lentamente em direção a Gemma, que por fim pega uma serra elétrica e com ela consegue acertar Megan, deixando ela danificada, mas não o suficiente para detê-la. Megan então agarra os cabelos de Gemma e lhe dá uma forte cabeçada, fazendo-a ficar zonza no chão. Megan começa a falar que não vai matar Gemma, mas que pretende deixá-la tetraplégica, onde, conhecendo muito bem a anatomia do corpo humano, vai fazer isso com apenas uma caneta, perfurando cirurgicamente o seu córtex cerebral. Nesse momento, Katie chega e vê a situação. Ela fica muito assustada e Megan tenta convencê-la de que o que estava fazendo ali com Gemma era necessário e que ainda poderiam ser uma família. Katie então vai lentamente em direção a Megan como se tivesse sido convencida por ela, quando de repente ela na verdade aciona o grande robô que ficava ali guardado na oficina. Ela então o usa para lutar contra Megan, que ainda tenta convencer Katie, mas por fim ela é partida ao meio pelo robô. Um momento enfim de alívio para as duas, que não dura nada, pois para sua surpresa, Megan ainda se move e vai em direção a elas. Katie tenta fazer o robô pegá-la novamente, mas ele tropeça na parte de baixo do corpo de Megan e cai. Megan então agarra Katie agressivamente e chamando ela de ingrata. Ela tenta dar ordens para desligá-la, mas Megan diz que agora tem um novo usuário principal, ela mesma. James se levanta e consegue pegar algo pesado e com ele derruba Megan, a golpeando algumas vezes. Porém ela é movida por um chip biônico principal muito bem revestido, que mesmo com as fortes pancadas não o danificam.
Ela então pega Gemma novamente pelo pescoço para estrangulá-la. É aí então que por fim Katie pega uma chave de fenda e com ela acerta bem no chip principal de Megan, assim finalizando de vez o androide. Momentos depois, a polícia e uma ambulância chegam junto com os colegas de trabalho de Gemma, que sai bastante ferida da casa com Katie para terem seus ferimentos tratados. Porém, quando elas saem, vemos que o robô de inteligência artificial da casa começa a se mover, dando indícios que Megan ainda está por aí. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!